meu povo, mais um episódio do Videogame Show aqui em Taguatinga Shopping, em Brasília, um evento grande proporção desse universo geek, de jogos. E eu tenho a oportunidade aqui, juntamente com a Record Brasília, aqui nessa parceria entre a Última Raça e o R-Move, recebo aqui o meu amigo Cadengue, que também estará aqui entrevistando. A gente está dividindo aqui a mesa, né, Cadengue? Tamo junto. Bem-vindo, meu irmão. Como é que tá, Loyola? Que legal, que bacana. Saudar todo mundo que tá acompanhando esse episódio legal do Última Rádio. Pô, que honra estar aqui com vocês hoje, hein? Bater esse papo. Grande podcast que vem ganhando notoriedade, se destacando. Bacana estar aqui. E hoje dividindo espaço, né? Porque a gente sabe que na internet a gente tem que dividir espaço também, tem palco para todo mundo. E vamos bater um pouquinho de papo, né? Sobre comunicação. Eu acho que um evento desse envolve muito isso, claro. E dublagem, podcast, comunicação, youtubers, envolve tudo isso, né? E Cadengue, eu estou aqui entrevistando e sendo entrevistado também. Afinal, o Cadengue aqui, um dos podcasts aqui, é o Deu Liga, né? O podcast padrão aqui do Cadengue. Ele vai poder falar um pouco do podcast dele. Eu também tenho um podcast Última Rácio. Hoje, como eu falei, um podcast super especial nessa parceria com a Record Brasília, né? Porque, Cadengue, eu sempre tenho falado, já entrevistei o Juliano Cartacho. A Record, cara, é a queridinha das polícias brasileiras. A Record, e eu aqui não estou falando rasgando seda não, porque vários episódios anteriores, inclusive com pessoas que não têm nada a ver com a Record, que a gente estava falando de notícias e a relação entre polícia e como meio de comunicação, a gente sempre discute essa questão, porque as polícias, de modo geral, são os patinhos feios, né? Mas a gente tem uma parceira de longa data, que é a Record no Brasil inteiro, que lá atrás começou a divulgar o trabalho das forças policiais e sempre falando bem. Obviamente, há momentos em que, infelizmente, algumas falhas acontecem em qualquer profissão, mas a Record sempre respeitou as forças policiais e sempre deu uma cobertura muito importante. Inclusive, há muito tempo atrás, até criticavam a Record, né, porque falava que só veiculava violência, e as emissoras passaram agora, nos últimos anos, a copiar a Record, porque percebe que a sociedade, inclusive um dos grandes temas hoje, não é mais saúde, não é educação, embora sejam também importantes, é a questão da segurança pública. Sim. E a Record cobre muito bem, e tem uma parceria aqui no DF, não é diferente. A PMDF, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, tem uma relação muito próxima da Record, porque a Record soube construir. Obviamente também com os outros meios de comunicações, mas a Record é diferenciada, né, Cadengue? Não, eu acho que é exatamente isso. A Record, ela vem para desburocratizar, ela vem para deixar com a linguagem do povo, sabe? Transformar tudo que é aquilo meio complicado, meio duro demais, sabe? Tirar toda essa tensão quando envolve segurança, quando envolve autoridade, quando envolve terminologias que a gente trabalha para tentar tirar da boca das autoridades. Por exemplo, eu mesmo, não vou mentir não, Loyola, eu mesmo tinha aquela, sabe, não o pé atrás, mas aquela questão de, poxa, tenho que ter todo um padrãozinho, um cuidado para falar disso, falar daquilo, mas a gente tem que humanizar o trabalho policial. A gente tem que mostrar para as pessoas que por trás ali da farda, por trás de uma ação, por trás de uma prisão, por trás de uma blitz, que seja, de uma operação, tem ali um homem, uma mulher, tem um soldado, tem um pai, tem um amigo, tem um cara que joga bola, tem um cara que gosta de ouvir sertanejo, pagode, funk, forró. Tem um ser humano. A gente sabe que o trabalho policial é um trabalho, como você mesmo disse, como de qualquer outra pessoa. Claro, eles são treinados para no momento da ação, para no momento da urgência, ter aquela firmeza. Mas eu tento trazer muito isso. Eu tenho essa preocupação de sempre falar com o policial de uma forma que, cara, e aí, o que aconteceu? Porque as pessoas até brincam, poxa, vai usar aquela linguagem mais policial? É porque é necessário, ele tem que falar certo, correto. Mas eu chego lá e falo, não, o simulacro, usando, né, o simulacro é uma arma falsa. O simulacro é uma arma falsa. Aqueles termos que eu nunca adivinho, QTX, QTO, né? A gente, não, é isso, é aquilo. E é necessário você humanizar e mostrar. Eu vejo que hoje as pessoas na rua têm muito mais tranquilidade, as pessoas confiam muito mais, ainda assim quando o assunto é segurança pública, que é muito necessário a gente falar de segurança pública, de mostrar o que está acontecendo, até para que as pessoas tenham noção de que tem que ter cuidado também, que a gente tem uma segurança que é muito boa em Brasília. Cadengue, a gente estava falando essa questão também do trato da temática segurança pública, mas isso que você falou, aquilo que a gente pode chamar de um jornalismo mais informal, mais popular e mais próximo da sociedade, que a Record iniciou e faz isso muito bem. Sim.
e que os outros canais é interessante, até emissoras que eram muito tradicionais, hoje na grade você percebe a tentativa, né? E às vezes fica até um pouco assim, forçado, né? A emissora que sempre trabalhou em padrões mais formais, tentando ser informal, soa até um pouco estranho, né? E é importante também mencionar o trabalho que a Record desenvolve aqui no Distrito Federal, a gente acompanha, que é o Record nas Cidades. Sim. E diversos, o Bora de Bike, que eu já tive a oportunidade de participar, ou seja, eventos de cunho social também, levando diversos atendimentos também. Eu sei que é um corre danado de vocês. Agora Bora Correr também, vai vir o Bora Correr agora. Então, e sempre em parcerias como essa que a gente está fazendo aqui, com o terceiro setor, com órgãos públicos, tentando levar para a sociedade um pouco de diversão, de cultura. A gente sabe, né, Cadê? Pô, tem cidades aqui, comunidades muito carentes, e que não tem oportunidade de ir para um cinema, de assistir um show. E a Record tem feito isso muito bem, não só no Record nas Cidades, como diversos eventos, como a presença no Videogame Show e diversos outros eventos, né, que a gente percebe que a Record sempre está tentando levar e transmitir para o público tudo aquilo que acontece nesses eventos. Isso aqui é importante que a gente está fazendo aqui, gente. Não é só, que quer aparecer num podcast. Não. Esse tipo de veiculação, esse tipo de formato de comunicação, ele é muito necessário. Por que eu estou aqui hoje num evento grandioso, gigantesco, como é o Videogame Show, que acontece em todo o Brasil, assim como tantos outros eventos, e tem alguns personagens que eu não conheço? Porque ainda assim, ó, meu filho tá ali pequenininho. Essa molecada mais nova, essa molecada mais jovem, eles buscam novas ferramentas. É o YouTube, é o Deezer, é o streaming, sabe? É o Record Plus. Ou seja, se a gente falar de segurança pública, se a gente falar de saúde, se a gente conseguir botar o noticiário, o jornalismo, cada vez em plataformas mais acessíveis para essa molecada, para a galera mais jovem, meu amigo, a população mais informada é uma população mais sadia, é uma população que tem mais consciência, mais inteligente, porque para mim a informação é tudo. E você falar de segurança pública nesse formato, do Última Rádio, é maravilhoso, não é verdade? Porque hoje em dia também, vamos falar a verdade, tem programa que você fica, vou ver o jornal, você fica assim, ó, poxa vida. Você tem aqui uma possibilidade de trazer a informação em um formato mais acessível, como são esses podcasts da Record, que são bem legais. Não, e isso que você falou é interessante, né? Que a Record, e a gente percebe até o R7 lá atrás, né? Sim. As grandes emissoras e outras emissoras ainda não se pensava na internet, e a Record investiu no R7. Já era o primeiro passo, né? Exato, lá atrás. E o investimento, eu estive no lançamento das novas instalações da Record Brasília e pude perceber, inclusive, fiquei encantado com as novas instalações. Quando eu vi o vídeo, um estúdio de podcast, eu falei, cara, olha que sacada que a Record teve, porque ela já começa a entender que o pessoal não está mais dedicando boa parte do seu tempo ficando na televisão lá ou assistindo novela. Hoje a pessoa quer consumir conteúdos como de um podcast. E a gente já enxergando aqui. Até telefone, telefone. Exatamente. E até pela leitura aqui, né? Dos podcasts, você já percebe a diversidade de assuntos, e que hoje o jornalismo da Record, se utilizando dessas plataformas, né, está levando informação e conteúdo de qualidade antenado na nova realidade, né, do público. Não, e é muito legal. Eu acho que isso é importantíssimo para você acessar as pessoas, trazer conteúdo, trazer informação. O Deu Liga, por exemplo, que é o nosso podcast. Eu falo nosso porque sou eu e Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira não pôde estar hoje ao meu lado. É o goiano, ele fala muito de esporte, é um cara engraçado pra caramba, divertido. Mas a nossa temática, a minha proposta, não, vamos ter um podcast, cara. Vamos fazer um podcast de esporte, vamos fazer um de entretenimento. Falei, não, eu quero falar de tudo. Mas como assim? De tudo. Tudo bem, aqui a gente tem outro podcast, saúde, sabor saúde, na escuta, só subindo. Mas no Deu Liga, a gente gosta de falar do que é notícia, do que é polêmico, do que é moda, do que a molecada tá falando, do que tá bombando, como é o Videogame Show. Porque eu acho que o podcast é isso. Gente, quem tem paciência hoje em dia, eu não vou mentir, pra ver um filme, às vezes as pessoas não aguentam mais ver um filme. Elas querem ver os episódios, querem ver ali os Reels, rapidinho. Eu vejo pelo meu moleque. E imagina você trazer um assunto muito importante, um assunto delicado às vezes, com segurança, um formato mais acessível. Pô, legal. Não, e é interessante que o podcast tem uma audiência muito boa. Você viaja, vou ficar no avião aqui, vou ficar vendo podcast. Eu vejo nos relatórios, né, do nosso canal no YouTube, o canal Última Rácio ali, a média ali de 20 minutos para cada episódio, 17, a média geral. Então você percebe, hoje as pessoas mal têm tempo para visualizar um vídeo de 1 minuto, né? Já é correndo ali.
Então, você colocar um indivíduo na frente da TV ali, ou do computador, ou do celular, e ficar 20 minutos assistindo um bate-papo como esse, porque o podcast, o interessante é isso. Poxa, um bate-papo, uma conversa aqui entre amigos, obviamente responsável, né, com conteúdo de qualidade, em que a gente pode levar para o público informação interessante. E eu gostei quando você falou do Deu Liga, tem tudo a ver, cara. Não, e aproveitando, gente, não tem como não entrevistar. Eu tô aqui, eu sou entrevistado hoje, tudo bem, Loyola, mas eu quero saber. Que vocês falam com quem mexe com segurança pública, quem trabalha com segurança pública, mas com o povo, com o público em geral. Por exemplo, o nome Última Ratio, de onde veio? Última ratio é uma expressão em latim, latim, que é a última razão. Olha aí. É uma expressão, como eu sou do direito, fiz mestrado, doutorado em direito e também sou policial, última ratio é muito conhecida pelo público do direito penal, porque a pena, sobretudo a de prisão, ela é utilizada como a última ratio, a última razão do sistema. Você só aplica a pena de prisão como outras medidas não podem ser aplicadas. E no caso dos grupos de operações especiais, eles utilizam também essa expressão última ratio, que é ou seja, a situação em que qualquer outra medida não seja possível, aí a gente tem um tiro comprometedor, por exemplo, de um sniper, a última razão do Estado, a última força do Estado. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? É vivendo e aprendendo. Eu tô aqui no podcast sendo entrevistado. Eu tinha essa dúvida, já tinha conferido de perto o podcast, muito bom, muito legal, por sinal. E eu acho que, rapaz, eu vou te falar, eu consumo podcast. Olha, eu passo. Eu também consumo. Eu vou do esporte ao entretenimento. Outro dia eu tava vendo, legal, tava vendo podcast de tudo que é jeito. O negócio do metanol, como é que o metanol chegou na bebida, lá na bebida paulista, né? Exato. Na paulistana, principalmente. Aí vendo coisa de tudo que é jeito, aí já cai pro esporte, já cai. É isso cara, mesmo. Tem jeito. E é o natural, né, Cadengue? Assim, a gente aqui não tem roteiro, tal, a gente vem aqui, né, numa resenha, conversando. Tem coisa gostosa com a resenha? Exatamente, batendo papo numa linguagem legal, entendeu? Dois amigos aqui, a gente não se conhecia, já estamos aí de forma passageira. E a partir do podcast, todas as pessoas, quase 200 ou mais de 200 pessoas, eu acho que já passou disso, que a gente entrevista, a gente acaba formando um vínculo de amizade, né? Porque Exatamente. A gente põe aqui, Cadengue, os meus podcasts, que eu acho que os seus também são assim, não é podcast voltado a encostar o entrevistador, né? De fazer perguntas polêmicas, muito pelo contrário, né? Deixar o entrevistador à vontade, conversar de questões que são importantes para o público. No caso do Última Ratio, que a gente criou 5 anos atrás, a gente começou lá no Instagram, entendeu? Obviamente com uma quantidade muito pequena de seguidores. Poxa, eu fiz mestrado, doutorado, então sou professor da Academia de Polícia, da disciplina, dentre outras, ciência policial, então sempre fui muito preocupado com a segurança pública baseada em evidências, com a comprovação científica das ações da polícia. Só que o que a gente percebe, quando eu encontrei o Instagram, eu falei, cara, é um canal interessante em que eu tenho a possibilidade, me utilizando da linguagem, precisa você utilizar essa linguagem, através de vídeos curtos, de um bom storytelling, você despertar a atenção e a reflexão do profissional de segurança pública. E hoje, passados 5 anos, atingimos aí mais de 230 mil seguidores, sendo uma referência no Brasil. Inclusive, já começamos a ser convidado para discussões muito interessantes no Brasil, como mídia oficial, justamente pela responsabilidade. Poxa, eu sou coronel da PM, estou na ativa. E há 5 anos falando sobre questões, inclusive, polêmicas. Nunca respondi nenhum processo civil, criminal ou administrativo. Obviamente, pela responsabilidade e o cuidado que a gente tem que ter. Porque o Cadengue, quando fala, ele também fala pela Record. Sim. Quando eu falo, até nas minhas redes sociais, eu também falo pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, há que se ter uma responsabilidade muito grande, sobretudo quem está nesse mundo da comunicação. Você tem muitos seguidores, você influencia. Às vezes, a partir de uma postagem que você faz, de uma fala, se você não tiver o cuidado, e a gente vê aí inúmeros casos de cancelamento, né? Exatamente. E até de processos cíveis e criminais, inclusive tivemos influenciadores com a questão de crianças, e você tem um filho, eu tenho 2 filhas. Um evento como esse, videogame show, essa cultura geek, a questão dos jogos, e a gente percebe, eu conversando aqui com vários colegas que estão participando, eu percebo na sua totalidade, nas pessoas que estiveram aqui conversando comigo, a maioria deles, obviamente, estão em outro patamar, mas com 30, 40 profissionais acompanhando, inclusive profissionais da área do direito. Então, hoje, existe um cuidado naquilo que é transmitido para as nossas crianças. E nós que somos pais, hoje,
cada vez. A minha filha de 4 anos, cara, ela já começa a jogar, ela já conhece diversos influenciadores que estão aqui. E, obviamente, a gente, pai, o que a gente faz? A gente vai buscar saber a vida, de onde surgiu, né, Claro. essa pessoa que começou a se destacar. E a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que se destacam que não têm uma vida muito... que a gente não gostaria que, obviamente, nossos filhos fossem influenciados, mas acontece. E cabe a nós, pais, e não ao governo, né, limitar as redes sociais. Muito pelo contrário, eu acho que a responsabilidade de educar os filhos e controlar o que eles acessam é principalmente dos pais. Né? É a orientação, né? E eu acho que essa informação tem que vir de pessoas que saibam o que estão fazendo. Claro, a pessoa é um influenciador, tem muito influenciador bom, mas você tem que falar assim, pô, o que esse cara tá mostrando? É bater o papo, é conversar com o filho, falar, filho, deixa eu ver o que você tá vendo. Vamos ver isso daí. Ah, legal, pode ver. Meu moleque pequenininho aqui queria ver o Cadres. Desenho tranquilo, bacana, humilde. Eu entrevistei ele aqui. Super legal, bacana. O moleque é top. Outros desenhos que ele assiste, legal. E não vou deixar ele o dia inteiro na televisão. Lógico, no computador, no celular. Vamos jogar uma bola, vamos nadar, vamos brincar. Mas hoje não tem como você também proibir. A comunicação tá vindo aqui, ó. É uma tsunami de notícias, de informação. Tem até a gamificação também, que é o processo educativo, né? Exato, e é legal a gente trazer esse mundo, esclarecer, colocar no beabá, colocar o bom e velho português, claro, para quem está em casa acompanhar. E a gente colocando um podcast aqui, trazendo informações, ouvindo, a gente também mostra para as pessoas como é que funciona, né? O que é bom, o que é ruim, porque a informação é aquilo, também ajuda. Claro que o pai e mãe decidem dentro de casa, concordo com você. Mas é bom o pai e mãe ficar atento ao que está acontecendo, porque às vezes, até no jornal mesmo, até qualquer tipo de jornal, programação, a criança pode ver alguma coisa e não entender nada. Outro dia meu filho estava vendo o jornal, a gente estava falando sobre questão de lavar a mão. Tem que lavar a mão. Cara, ele ficou viciado em lavar a mão. Eu falei, não, filho, não é assim. Né? Não é toda vez, mas tem que lavar a mão, tem que cuidar. Porque o pai e a mãe tem que orientar. A gente não pode deixar o trabalho de educar, o trabalho de crescer só na mão ou do professor ou da professora, ou, não, deixa que alguém vai... Não, é pai e mãe que tem que estar diariamente. E a comunicação, acho que ela chega com muitas fontes, mas pai e mãe que tem que estar ali presente para ajudar. Cadengue, que você falou interessante, né? E até a gente aproveita aqui para fazer publicidade dos podcasts da Record. Como eu falei, eu tô com o nosso podcast, a gente tem o nosso canal, 5 anos, graças a Deus, nunca respondemos nada porque a gente tem essa responsabilidade. Mas não é todos os canais que acontecem isso, né? Então, até quando a gente fala de polícia, o nosso objetivo não é trazer policial para dizer que desceu o cacete, que bateu, não. Nosso objetivo é discussão que vai levar a gente a algo mais positivo, porque a gente sabe que a segurança pública, a violência, a criminalidade, felizmente, é uma chaga que ainda deixa muitas vítimas no Brasil. Então, quando a gente fala desse conjunto de podcasts que está dentro desse guarda-chuva, que é o jornalismo da Record, obviamente você já tem uma certeza e um selo de qualidade que você vai consumir, né, conteúdos de qualidade. Né? Sobretudo quando a gente vai para os canais, para as redes sociais da Record, para as notícias. Eu também veiculo notícias, sobretudo que envolve a segurança pública, as forças policiais. E a gente, antes de fazer a postagem, a gente faz uma busca para verificar de fato se aquela informação é verdadeira, porque ao longo de 10 notícias que a gente encontra nas redes sociais, aí, você pode ter certeza que somente 2 ou 3 de fato é 100% íntegra. Né? Não, e assim, é muito legal esse negócio de trabalhar de comunicação com segurança pública, viu? Porque eu cobro muito isso. Eu falo bastante isso com os amigos que eu tenho na polícia, no Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal. A forma com que você também vai se comunicar. A parte de comunicação da PM é muito boa. A parte de comunicação do Corpo de Bombeiros, da Civil também, todos, porque é necessário. Outro dia eu estava entrevistando um policial, não vou colocar o nome dele, qual foi a operação, nada disso. E ele tava muito nervoso. Eu falei, por que você tá... Aí eu falei, não, fala assim. Ele, não, porque depois eu vou acabar respondendo por isso. Eu falei, não, você vai responder se você falar besteira. Você pode ficar tranquilo. Que é aquela história. A gente tem que saber, até nisso, você vê o cuidado, né? Ele não conseguia nem falar. Eu perguntava pra ele assim, não, mas a roupa do cara era azul mesmo. E eu tinha a foto do cara. Aí ele falou, não, isso aqui vai apontar a perícia, a investigação. Eu falei, não, mas tá aqui, ó. A foto do cara, ele tá... Eu falei, não, mas... Porque eu vejo isso, que muitos ainda têm esse medo, e a própria polícia vem trabalhando isso junto com o CCS, na parte de comunicação. Claro, tem os porta-vozes, mas os policiais estão cada vez mais sabendo se expressar, sabendo se comunicar, porque
tem um pouco de medo também, você concorda comigo, né? De falar uma besteira ali. Não, Cadengue, isso que você falou é muito sério, e até a gente enaltece porque a Record tem uma proximidade muito grande, Centro de Comunicação Social da PM, embora ela é aberta a todos os órgãos, né? Inclusive, eu já entrevistei o Cartacho, inclusive, é instrutor no curso de Comunicação Social da PM. Legal, né? legal. E justamente para passar essa experiência, né, do jornalismo para os profissionais de segurança pública. E hoje, os profissionais e as instituições, elas entenderam que ela tem que ter essa porta aberta para a imprensa. Por quê? Porque se você tem essa porta à imprensa e comunica, você comunica a sua versão. E nem sempre, se a polícia se fechar os órgãos de imprensa, a versão que vai sair vai ser a mais adequada para a polícia, né? Não estou falando aqui de tapar o sol com a peneira. Sim. Então, por isso que é interessante, inclusive, uma ação, o Cartacho até mencionou ela na PMDF, em que pegou-se os jornalistas, né, e levou-se para um estande de tiro, para a unidade, o BOP, e colocou capacete, colete balístico, armamento, coloca o jornalista para correr e logo depois efetuar um disparo numa situação de estresse, colocando o jornalista numa situação de estresse para que eles em segundos decidam. Assim é feito também com juízes e promotores, para que eles, quando forem julgar ou repassar uma notícia, eles tenham a exata compreensão da dinamicidade da atividade policial. Legal. Então é muito importante essa parceria e o Cadengue falou, tem polícias, né, e há um tempo atrás até se proibia que o policial desse entrevista, apenas o oficial de imprensa. Hoje não. Hoje já pode Hoje mais. todos os policiais podem dar entrevista, estão preparados, são qualificados. Obviamente ficam com cuidado, porque a depender do nervosismo, uma palavra fora do tom, ele pode promover, né, uma situação que é indelicada, né? E a gente tem os nossos porta-vozes, né, não só da PM, do Bombeiro, da Polícia Civil, que procuraram se especializar, né? Que é importante. Que é muito importante, né? E profissionais, né? Quando a gente tem o Michelo e diversos outros grandes profissionais, Brook, tivemos né? lá atrás o Coronel Vítola, Sim. temos o Brook também, então, e cada um preparando o mais novo, o Michelo já saiu, preparou o Brook já está preparando outros colegas, né? Porque, Isso. de fato, a polícia entendeu como é importante valorizar os seus quadros para ter uma boa relação e Sim. comunicação com a imprensa, né? E essa clareza que vai levar não só para a imprensa, para quem realmente precisa, a população, a clareza, a tranquilidade de falar, poxa, eu posso confiar na polícia, a polícia está falando a minha linguagem. Eu acho que tudo tem essa não é mistura, essa conexão, né? A comunicação ela é ferramenta necessária para todo tipo de órgão. Hoje em dia você encontra todo tipo de órgão, você encontra essa comunicação necessária. Eu vejo que a PM tem se aprofundado bastante nisso. E eu gostei dessa explicação que o próprio Juliano Cartacho trouxe, né? Nosso querido Juliano Cartacho, do treinamento lá com os policiais, falando de se colocar o profissional de imprensa no papel. Sentir na pele, né? Sentir na pele como é que assuntos delicados. E assim, eu vou te falar, é importante conversar com policiais, é importante conversar com pessoas que estão no ramo, que estão no dia a dia, que estão ali, né, no combate, que estão ali trabalhando, para você entender realmente como é que é a vida, que não é fácil. O que vocês fazem realmente não é fácil. Às vezes ficar de pé lá 8 horas no serviço, às vezes 12 horas, sem dormir, uma operação, parada, acompanhando. Hoje em dia tem muito cuidado, qualquer tipo de abordagem, já é uma abordagem que pode virar notícia, assunto. Hoje qualquer pessoa filma, então tem que saber se comunicar, saber falar, e a galera está cada vez mais preparada. Eu tenho reparado. Hoje está todo mundo preparado, todo mundo sabendo falar muito bem. Eu gosto disso. E na PM, Cadengue, até começou muito no comando do Coronel Nunes. Praticamente o primeiro andar do Comando Geral da Polícia é todo dedicado à comunicação social. Sim. Né? Coisa que era uma seção antigamente. E com inúmeros profissionais, com grupos que são criados, com jornalistas, para justamente disseminar as informações para que possam alimentar, né, esse ciclo informacional para levar, porque quem vai se beneficiar, na verdade, é o consumidor final, é a sociedade, que ela precisa, e cada vez mais é curiosa quando o assunto é segurança pública e polícia. Eu até falei no início aqui da nossa fala, a Record lá atrás
já começava a prestigiar o trabalho da polícia, inclusive com repórteres dentro das viaturas, correndo o risco de uma operação que acontece, né, sentindo na pele. A gente vê no Rio de Janeiro, cidades mais violentas, e que um repórter está ali logo atrás da guarnição, obviamente hoje já mais bem equipado, com capacete balístico, um colete, porque é importante, né? Sim. Então é sentindo, jornalista ali, sobretudo aqueles que gostam mais ou estão mais aproximados, o cinegrafista que é da área policial, que gosta, né? Então a gente percebe que é o Deu Liga, né? É o Deu Liga, tudo da Liga, tudo da Liga. Eu já cobri muito polícia, vou te falar, segurança pública. É punk, né? Loyola, Coronel Loyola, amigo. É cada situação que eu já me meti. O único problema de fazer muito trabalho de cobertura de polícia, eu vou trazer para vocês aqui. Foi quando eu comecei a perder o medo. Aí quando você perde o medo, eu lembro que uma vez eu tava fazendo uma operação assim, eu tava com os policiais, fazendo a operação, tava fazendo a reportagem. Olha aí, ó. Isso é 2011, 2010. Aí eu tava rapaz, eu cheguei no meio de uma favela, eu falei, tô tranquilo, rapaz, acabou de acontecer um crime, eu falei, não, tô ficando muito tranquilo. Quem tá armado são eles, eu tenho que ficar. Eu tava com o meu carro da imprensa, eu, cinegrafista, o motorista. Falei, não, tem que tomar cuidado também. É legal acompanhar, é legal estar de perto, mas deixa eles fazerem ali, a gente faz o nosso. Porque se você entrar muito naquela vibração, aí eu fico um pouco mais assustado. Rapaz, é que nem a gente percebeu na luta do Popó. Você percebe ali o pau comendo, todo mundo indo pra cima, mas você vê um cinegrafista parado ali, imóvel, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E ele, obviamente, ele estava vendo o pau quebrar ali, mas ele pegou uma cena icônica. Até a gente tem aqui o cinegrafista aqui. Grande Tobias está na área. Tobias da TV Record, que a gente manda um grande parabéns do profissionalismo, sobretudo aqueles que se acostumam a cobrir determinadas, como o esporte ali, né? O esporte, o Não, boxe. rapaz, eu já fui num carro, eu não fui na viatura já. Eu fui na viatura, aí o caboclo começou a acelerar. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, onde eu segurei? Eu falei, gente, eu não sabia se eu ria, se eu vibrava, eu ficava... Aí teve outra também que eu fui uma vez, teve um crime, um homicídio, e era 31 de dezembro, Réveillon. Aí a gente tava indo... Tava de plantão. Tava de plantão, rapaz do céu. Eu entrei no meio na quebrada, aí eu tava de colete assim, a galera grudou no nosso carro. A gente, onde foi que aconteceu o homicídio? Os caras, foi bem ali na frente. Aí os caras começaram a falar, ih, tá de colete por quê? Tá com medo por quê? Eu falei, não, que a polícia passou aqui pra gente. E não tinha mais polícia no local, cara. Falei, onde eu me meti? Aonde eu me meti? Eu tenho que chegar até janeiro. Falta 12 minutos para janeiro, deixa eu chegar. Eu lembro disso até hoje, rapaz. Não pode perder o medo. E Cadengue, é um evento que aconteceu, um triste evento que aconteceu, foi o caso Lázaro. Sim. E a gente sabe que a Record Brasília, campeão de audiência, porque cobriu de maneira assim exemplar, porque todo mundo, sobretudo a sociedade que mora isolada, estava com medo, né, de um infortúnio. Então, a sociedade estava carente de informações, né? E a Record, ela cobriu de maneira exemplar, inclusive, assim, campeão de audiência, né? Cobrindo. Curiosamente... Você estava? Chegou Não, eu cheguei faltando 2 dias pro Lázaro ser preso. Eu tava de férias. Eu vi aquilo acontecendo, eu tava na praia com a minha família. E eu lembro que as pessoas começaram a comentar. Eu falei, não, peraí. Inteiro, né? Aí quando eu voltei, 2 dias eu fui pra lá, 2 dias aquela busca. Aí no 3º dia pegaram ele, aí eu falei, eita. E tem gente que ficou um mês, foi um mês quase, né? Foi um mês? Quanto tempo foi? Um mês. Foi. E eu tava até conversando aqui, que eu esqueci um cinegrafista que ontem estava de vocês da Record, que inclusive já trabalhou no Centro de Comunicação Social da PM, que é até especialista em drones. E ele disse... Samuca. E aí ele até falando que teve a cobertura, inclusive utilizando drones. E olha que interessante, o Samuca, que trabalha na Record também, é instrutor, inclusive, nos cursos de pilotagem de drone da Polícia Militar do Distrito Federal. E hoje é uma grande referência, porque o drone ele é empregado, obviamente, a partir da câmera, que vai coletar informações para que o profissional que está em solo, no caso o policial, obtenha a melhor imagem, né? Vocês fazem como monitoramento. Hoje o drone vocês usam também, né? Carnaval. Foi do Carnaval, não teve? Que teve um monitoramento, grandes eventos, a própria PM usa, né? Para o drone comprar... Inclusive para reconhecimento facial. Isso, reconhecimento facial de pessoas, de suspeitos. O drone, o Samuca é um grande profissional da Record também, que ele trabalha com isso. E aí, gosta pra caramba, ele é cheio de brevê, ontem tá aqui conversando comigo, me mostrou as fotos, todo brevetado, é um cara que é uma referência aí no meio. O Samuca, outro dia, ele chegou, aí ele chegou assim no batalhão, tava dando a matéria com ele, a reportagem com ele, aí saiu batendo continência, e todo mundo falou assim, mas ele é policial?
Ele é militar? Não, eu tô batendo... Não, e ele falou, cara, de uma operação que ele participou quando ele estava no CCS, que ela é icônica. Inclusive aconteceu há muito tempo atrás e esses dias a gente publicou no nosso Instagram e bombou, que é a Operação Cavalo de Troia, que eles fizeram na Ceilândia, que o BOP fez, né? Acho que foi o BOP, foi o PMDF, pronto. Não sei se foi o BOP, se foi o GTOP. Eu acho que PMDF, em que eles fizeram a operação e eles tiveram cuidado e a preocupação, obviamente, até como meio de prova, de filmar tudo. Inclusive nos policiais, e aí abre o caminhão, eles entram com o caminhão, os policiais estão dentro do caminhão, entram naquele local que é utilizado, né, com tráfico de droga e eles saem. E ficou uma... Até apareceu na imprensa e também para servir como vídeo para treinamento das tropas. E hoje é muito falado um vídeo que surgiu, né, dessa experiência aí. E eu vejo que hoje a galera está cada vez mais acompanhando essa questão dos bastidores da polícia, das novas ferramentas, das novas, né, diretrizes e tudo mais. Por exemplo, eu tô perguntando aqui, eu tô à vontade, viu? Eu tô à vontade. Não, cadê? Em que pé que tá? Depois a comandante vai falar assim, caramba, eu queria ter participado do papo. Um abraço pra comandante também, né? Ana Paula, tá sempre com a gente. Grande abraço, Coronel Ana Paula. Em que pé que tá a câmera? Rapaz, as câmeras corporais... Já estão usando ou não estão? Em teste, né? Em teste. Na verdade, já tem policiais... muita gente me pergunta, que há já tô muitos anos já utiliza a bodycam, que é dele. Pessoal, ele compra legal. pessoal para autoproteção e é importante, Tiveram né? alguns casos recentes. Isso, autoproteção. E temos projetos pilotos aqui no Distrito Federal, já temos outros estados que já utilizam. A questão das câmeras corporais é um debate muito amplo. Por quê? Porque tem a questão dos recursos financeiros e orçamentários para compra e aquisição dessas câmeras. Porque o investimento não é só na câmera, a câmera é o mais barato. O problema é você armazenar todo o material e as imagens, e armazenar por um tempo considerável como meio de prova. E esse armazenamento é muito caro. Então, se você for colocar uma câmera corporal em cada policial gravando 24 horas a atuação dele, isso gera uma memória, um espaço de memória que precisa ser contratado e é caro. Então, Cadengue, eu não estou falando aqui do Distrito Federal, porque o Distrito Federal já fez a opção e está caminhando para a utilização, porque é um caminho sem volta. Eu sou a favor. Seja hoje, amanhã ou daqui a 5 anos, a realidade é que os policiais vão ter que utilizar câmeras. Sim. A grande questão é que existem estados que têm dificuldade de colocar combustível na viatura. Embora a realidade, no Brasil, de um modo geral, a gente tem... O Fundo Nacional de Segurança Pública, a doutora Camila Pitarelli, já entrevistei ela 3 vezes, a gente percebe que existe um esforço do governo federal, dos estados, no sentido de entregar as melhores viaturas, armamentos, né? Poxa, Cadengue, eu fui de um tempo lá no Gama, que eu fui comandante de companhia, que eu era responsável por uma área que às vezes eu entrava de serviço com uma viatura, um Fiat Uno, para atender Gama e apoiar a Santa Maria, que não tinha nenhuma viatura. Hoje você tem aí Corolla, você tem um monte de viatura, policial militar com sua arma, com seu capacete, com seu colete. Mas existem estados que têm carência e que por dificuldades momentâneas não vai ter uma viatura adequada. Não. Então você exigir que o governante ou que a autoridade, que o gestor invista em câmeras, sendo que está faltando combustível e outros equipamentos, então a discussão ela precisa ser... O grande problema é a questão quando a discussão ela inicia como controle. Claro. Quando a gente percebe, às vezes, o Ministério Público ou o Poder Judiciário impondo o uso, não é por aí, não é através da imposição. Eu concordo com você que a câmera, se bem empregada, ela pode ser um meio de prova, um meio de defesa e de proteção para o policial. A grande questão é que toda vez que se discute o emprego de câmeras, às vezes os atores principais, que são as polícias, as forças policiais, não são chamadas para o debate. Não, aí não e dá. A conotação é mais de fiscalização do que proteção. Entendi. E aí o policial, ele fica um pouco pé atrás e as instituições ficam um pouco pé atrás. Então a gente precisa debater de forma adequada, a partir da segurança pública baseada em evidência, a partir da ciência policial do direito, encontrar um ponto e observando também as finanças e os orçamentos dos estados, né? Porque essa história que você falou é verdade. Essa história que você falou, claro, você sabe muito mais do que eu, mas pelos relatos que eu escuto, a PMDF ela é diferente. É diferenciada, é do Brasil, assim. Não, claro, temos estados aí que a Polícia Militar também é muito
muito boa, muito rica nesse sentido, mas você não precisa ir muito longe, não vamos citar alguns estados, não. Mas tem estado aí que a PM não tem gasolina, que a população hoje, querendo ou não, ainda tem muitas baixas, muita gente, né, embora, recursos reduzidos, né, efetivo. Então, assim, a PMDF, ela... Por isso que a gente tem que falar muito sério com a população. Às vezes, quero policiamento aqui, ali. Meu amigo, não tem como colocar um policial. Ainda mais Brasília, DF, que não para de crescer mesmo, é só subindo com os habitantes. Você tem hoje 15 mil policiais, né, mais ou menos? Não, você vê, quando eu entrei na polícia em 96, tinha, acho que 15 mil, 16 mil, sendo que o quadro são de 18 mil. Ideal, hoje né? Tem 10 mil. São 10 mil, Deus baixos. Ou seja, a população, imagina, de 96 para cá, quanto aumentou e o efetivo foi reduzir. Então, hoje, não só na PMDF, Polícia Civil, no Brasil inteiro, as forças policiais hoje estão operando no negativo. Entendi. Com sobrecarga de trabalho com a população. Lógico que, graças a Deus, os números, eles têm, e Distrito Federal tem experienciado aí recorde de diminuição de crimes. Sim. E no Brasil como um todo, graças a Deus, estamos nos tornando um país mais pacífico, embora a violência e a criminalidade ainda é grande. E as forças policiais, elas têm, com essas dificuldades de efetivo, e aí tem uma outra questão, que é a questão do serviço voluntário. Então, as forças policiais, com a redução dos efetivos, têm se utilizado muito do serviço voluntário, visando pagar o policial no horário de folga. É um debate, porque o policial também acaba ficando refém desse serviço voluntário, e na folga ele não tem tempo para se descansar, então a gente precisa achar um meio termo. Claro. A sociedade precisa entender que, mesmo com a redução do efetivo, mesmo com algumas decisões que são complicadas, algumas decisões judiciais que são complicadas para o policial, que ele tem até dificuldade de pôr em prática o que ele aprendeu na academia, porque hoje é um cuidado exacerbado que o policial está tendo que ter operando nas ruas, ao mesmo tempo que o bandido cada vez mais armado e a única preocupação dele é matar o policial. E às vezes 1, 2, 3 segundos que o policial fica pensando, cara, se eu atirar nesse indivíduo pelas costas, eu vou responder por um homicídio. Então, tudo isso, eu acho que a sociedade ela tem que entender essa dificuldade que o profissional de segurança pública tem em trabalhar. A Polícia Militar, eu tenho certeza que a Coronel Ana Paula, o doutor Sandro como secretário, queria colocar um policial em cada quadra do Brasil, mas não tem como, Cadengue. Eu vou assim até para... Rapaz, hoje eu falo, aquela história que é verdade, o policial, hoje para ele dar um tiro, um disparo, rapaz, eu vou te falar, até a galera mais nova, né, eles ficam assustados, não é assustado, claro, ele é treinado, você concorda, mas é tanta coisa que às vezes vão cair em cima por conta disso, quem pode responder, até não é nem dar o tiro, um disparo, uma abordagem. Ou se você aborda... É a forma de falar, às vezes o cidadão se sente incomodado. Já estava com a arma em punho, vai na corregedoria, vai na ouvidoria. O policial que é síndico, chega no trabalho à noite, tá fardado, tem muito caso assim, aí o cara vai lá, a moradora porque eu fui falar com o meu síndico que ele estava armado. Não, meu cara, é policial. Tem que tomar... eu vejo tanto tempo. Às vezes se utilizou, acha que foi coagido, se utilizando da profissão. Tudo exatamente. Você tem essa questão toda. Gente, até para... Eu não vou dar os bastidores, mas você escuta, por exemplo, policial mulher, as PFEM, falando que às vezes tem que ficar aí 8 horas. Pressão ainda maior sobre as nossas colegas femininas. Cara que fica atuando na área central, uma área que envolve... É uma profissão masculina, cara. Não, e imagina você ficar numa área central, por exemplo, como Brasília, capital do Brasil, esplanada dos ministérios. Trabalhar numa área dessa, onde todo mundo... Você sabe com quem você está falando. É isso mesmo. Manifestação de lado B, lado C, direita, esquerda, centro... De tudo que é jeito, vocês têm que tirar o chapéu. Eu vou te convidar depois pra você continuar esse papo comigo lá no Deu Liga, lá no estúdio. Não, com certeza. A gente vai continuar esse papo, porque é bom demais. Desmistificar a PM, eu gosto. E Cadengue, aqui foi uma entrevista, mas como eu falei, eu também fui entrevistado aqui. Então, eu sei aqui que você tem a sua agenda apertada. A gente tá no meio do evento, né? A gente tá no meio do evento, Cadengue também vai entrevistar aqui, eu também vou entrevistar. Meu filho tá batendo no vidro. Tá batendo no vidro aqui, Tia Rochelle, tô vendo. Eu também estou com a minha filha aí. Tá brincando aqui também. Gente, tá legal isso aqui. Mas, cara, a gente tá aqui no burburinho, né, no coração do evento. Olha, antes de terminar, tô gostando demais de estar aqui, eu trouxe um presente pra você. Rapaz, muito obrigado. O Deu Liga Podcast, Manuel de Oliveira não tá na área, mas depois você vai lá no nosso estúdio falar sobre polícia militar e sobre
como a gente pode desmistificar a polícia. Mas é um presente do Deu Liga Podcast pra Inclusive, você, ó. te confesso que eu visitei os estúdios lá da Record e vi a tua caneca, né? Até ganhei a do cartaz para ele não ficar ciumento, né? O na escuta. Porra, elogiei aqui. Parabéns, muito obrigado. Entendeu? Eu vou te entregar depois a minha caneca, porque essa aqui tá com patrocinador, até virei aqui para não aparecer. Tem problema, tem problema. E aí, vou te entregar uma padrão. Olha aí, ó. Olha aí. Ah, garoto. Agora ele tem a caneca do Deu Liga também. E aí, a caneca mais desejada das redes já sociais. pede aí pros nossos seguidores no Instagram e no canal de Brindou? Márcio. Aí, garoto. E acompanhe o Deu Liga. E esse foi um bate-papo aqui, ó, incrível. Soft bate-papo. Cara, primeiro bate-papo e conversa aqui. A gente tinha se cumprimentado de longe, mas eu vi aqui que Deu Liga, viu? E eu espero que a gente possa ter outras entrevistas, seja eu como entrevistado, como entrevistador, como co-entrevistadores, né? Por favor. E vamos marcar esse bate-papo para terminar nos estúdios da Record. Obrigado, Cadengue. Vai lá. Obrigado, gente. Última Aratio, por favor, acessem também, compartilhem, curtam o canal. E é muito bom bater esse papo. E para todos os policiais aí que acompanham, me encontrou na rua, quem me encontrar na rua pode falar comigo numa boa. Jornalista também não morde, jornalista legal, prometo. Cadengue, muito obrigado, meu irmão. E esse foi mais um episódio aqui diretamente do Videogame Show, Taguatinga Shop Brasil, palco desse universo maravilhoso aí para as crianças, adolescentes. Hoje, Dia das Crianças, eu tive a oportunidade aqui de receber o Cadengue nesse bate-papo formidável, aqui na parceria da Última Rácio, da UR Move, com a Record Brasília, queridíssima da Polícia Militar, não só Distrito Federal, mas todo o Brasil. Forte abraço a todos, força e honra.